Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Seminário de Pós-Graduação de Literatura Brasileira, apresentando o trabalho à minha direita de Mariana Cobucci Schmid de Bastos, que vai falar sobre a poesia de Ana Cristina César em A Teus Pés, e a seguir vai falar o Vanderlei Corino Nunes Filho sobre a cisma do sublime em Eurídice Fontela. Nós vamos inverter a ordem, ladies first, não sei se é esse o motivo, mas enfim. Então, eu passo a palavra já para a Mariana, que vocês sabem, cada um terá 20 minutos para apresentar o seu trabalho e depois nós vamos debater. Então, vamos ouvir. Boa tarde, obrigada a todos que vieram, a todo mundo que organizou o evento e a você, Diana Boas, por aceitar mediar essa mesa. O que é muito interessante para mim, porque, como você falou, meu objeto de pesquisa no mestrado é o A Teus Pés, da Ana Cristina César. E antes de começar a minha fala, que é na verdade mais uma leitura, eu queria fazer só um comentário a respeito do título do trabalho. Deixa mais perto. Sobre o título do trabalho, porque quando eu enviei o meu resumo à comissão organizadora, eu ainda não tinha escrito o relatório de qualificação, que, como a gente sabe, é um período de bastante mudança e um período bastante intenso, então eu decidi, durante a escrita, alterar o meu título. Então, o que era escrever para quem estuda sobre a poesia de Ana Cristina César em A Teus Pés, agora é sobre o signo da paixão, estudo sobre a poesia de Ana Cristina César em A Teus Pés, o que eu acredito ser um título melhor porque eu vou trabalhar no meu texto e porque eu vejo nessa obra. Então eu vou começar a leitura. Tá dando para escutar? Tá baixo? Assim é melhor? A grande questão é escrever para quem? Lemos pela letra de Ana Cristina César em um manuscrito rabiscado de 1981. A essa altura, a poeta já havia publicado as edições independentes de Cenas de Abril, Correspondência Completa, ambos de 79, e Luvas de Pelica. Um ano depois de escrever aquela pergunta, a autora publicou, pela editora brasiliense, o livro A Teus Pés, obra que reúne os 3 livros anteriores e mais um livro inédito intitulado também A Teus Pés. Livros dentro de livro, A Teus Pés. Ali, ao mesmo tempo em que se preserva a autonomia das obras alocadas, as capas de cada edição estão reproduzidas, marcando bem onde começa uma e termina a outra, há um nome que se sobressai, que recobre todo o conteúdo. E sendo esse título mesmo escolhido para anunciar os poemas inéditos, não parece absurdo considerar esses 43 novos poemas uma espécie de arremate da obra. A dúvida é, então, o que permite essa conformação, o que percorre todos esses textos, o que sugere esse desfecho. A pergunta que Ana Cristina lança no manuscrito de 1981 também é levantada em alguns de seus textos de crítica literária, textos sobre seu trabalho como tradutora, em certas falas que proferiu à época do lançamento do livro. A autora afirma que a questão do interlocutor, de para quem se escreve, marcou parte de seu trabalho, como lemos em uma transcrição da fala que apresentou na Faculdade da Cidade em 1983. No entanto, uma resposta exata a essa pergunta, como logo Ana Cristina César percebeu, certamente pelo convívio tão próximo com a literatura, é impossível. A autora, que exerceu intensa atividade jornalística e editorial, sabia que a poesia traz em si uma comunicabilidade que opera em outra ordem, muito mais complexa. Mas a poeta insistiu na dúvida, escrever para quem? E, pelo horror ao leitor ninguém de que fala Cabral, como afirma Ana Cristina César no já citado manuscrito, desenvolveu um trabalho que, de livro em livro, parece levar ao limite, apaixonado, essa questão tão cara aos escritores e, principalmente, aos escritores de poesia. Sem resposta exata, a pergunta interessava não só por ser crucial à poeta, mas também por ser produtiva, isto é, por possibilitar, na tentativa de uma resposta, diferentes construções formais na busca por um contato. A análise atenta aos poemas e prosas que compõem A Teus Pés revela uma escrita cada vez mais obcecada com essa questão. Por essa espécie de gradação, de ida ao limite direcionada pela mesma pergunta sem resposta definitiva, é que A Teus Pés pode ser apreendido como um percurso, que evidencia a capacidade da autora em se manter fiel a uma questão, um trajeto em que há uma grande preocupação em como formalizar a vontade de contato,
em como construir pelo texto um espaço de encontro, de comunhão com o leitor. Segundo Ana Cristina, no já citado manuscrito de 1981, a realização formal da resposta à pergunta escrever para quem a levou, num primeiro momento, às cartas e ao diário, que se desenvolvem na prosa, fato que observou mais tardiamente, depois de ter escrito Cenas de Abril, Correspondência Completa e Luvas de Pelica, como indica o trecho do manuscrito, abre aspas, agora percebo o porquê, fecha aspas. A escrita em prosa evita, de acordo com a autora, os trancos, deslizando, então, numa dicção mais fácil que a poética. No entanto, a pergunta sobre o interlocutor é feita por Ana Cristina, abre aspas, sob o signo da paixão, fecha aspas. Isto é, a questão que direciona a escrita é levantada de maneira apaixonada, o que torna impossível evitar, no texto, qualquer sobressalto. O texto da poeta é afetado por essa paixão, e assim, segundo a própria autora, existem vertigens súbitas no meio da paisagem que rola. Nesse viés, o sentido que costuma ser atribuído pela crítica à escrita fragmentária de Ana Cristina César, isto é, a impossibilidade de se comunicar pelo texto literário qualquer intimidade ou de se firmar um sujeito estável a partir da poesia moderna, considerações todas voltadas para uma individualidade, passa a ser também os sobressaltos resultantes da procura apaixonada pelo outro. São sobressaltos entendidos pela poeta como uma formalização para a busca do encontro desejado. Não se trata, portanto, de uma escrita louca ou de um fluxo de consciência. Aproxima-se muito mais de ser o deslocamento do sujeito poético para um espaço de intersubjetividade do que para o tema da fragmentação de um sujeito que se suporia central. As mudanças formais que acontecem a cada livro são comentadas ao longo do trabalho que estou desenvolvendo, que tem como objetivo conferir à poética de Ana Cristina maior materialidade, uma vez que muitos trabalhos críticos acerca de sua obra, ao se valerem de uma abordagem teórica pós-estruturalista, acabam expressando a aura que vem sendo criada cada vez mais pela mídia em torno da poeta. No meu trabalho, então, também desenvolvo essa revisão crítica. Me parece que, ao mesmo tempo que o texto de Ana Cristina César pode se mostrar adequado a essas ideias pós-estruturais, permitindo esse tipo de abordagem, algo de sua dimensão obcecada pela construção de um encontro se perde nessa teoria. Ao salientar as ideias de pluralismo, de abertura infinita, de intertextualidades trabalhadas por pensadores do pós-estruturalismo e transpô-las na poesia de Ana Cristina César, a crítica acaba por se afastar da pergunta que, a meu ver, conduz a teus pés, tornando-se tema do livro. Deixo claro ainda que o meu objetivo de conferir materialidade à poesia de Ana Cristina não significa acreditar numa espécie de devoção à literatura, como se só o texto em si devesse importar para o trabalho crítico, ou mesmo que exista um texto em si. Significa apenas um reconhecimento do empenho tão bonito e tão enorme impresso nos textos de A Teus Pés para se elaborar um espaço de comunhão, e também uma vontade de sublinhar o sentido desse esforço e, assim, auxiliar nesse encontro. Os poemas e prosas de A Teus Pés são analisados no meu trabalho, então, tendo como fundo aquela pergunta lançada por Ana Cristina César, escrever para quem? Salienta-se que o questionamento encontrado no manuscrito apenas autoriza essa possibilidade de leitura, não funcionando, portanto, como uma confirmação última ou veredito sobre o sentido do texto. Mesmo assim, com ou sem manuscrito, procurarei mostrar que A Teus Pés constrói-se sobre uma procura apaixonada pelo outro, muito mais do que na exploração de uma subjetividade própria. O objetivo do trabalho é analisar o livro A Teus Pés na procura por sentidos que se construam para além do que indica a teoria crítica utilizada até agora, uma vez que a abordagem pós-estruturalista está hoje afastada de sua radicalidade original, considerando os apontamentos de David Harvey, Terry Eagleton, Frederick Jameson, entre outros, que se embatem com as teorias pós-estruturalistas e pós-modernistas. E valer-se de tais ideias é, também, somar o mito criado em torno da poeta, mito pautado pela imagem, que dificulta o contato e o entendimento do texto da autora. Nesse sentido, veremos que, mais do que reafirmar os conceitos de fragmentação subjetiva, desconstrução do sentido, do autor, etc., é possível encontrar na obra de Ana Cristina César um caráter de objetividade e proposta que recusa o foco nos temas da intimidade ou da fragmentação subjetiva, em prol de um foco na intersubjetividade construída formalmente pelo texto. De Cenas de Abril aos novos poemas de A Teus Pés, observa-se um endereçamento cada vez mais acentuado. O primeiro livro da poeta apresenta um sujeito lírico muito próximo do referente real Ana Cristina César, dos fatos autobiográficos. Mas aquele eu poético da obra de estreia se vale, por vezes, do gênero íntimo diário, o que já revela uma preocupação em estabelecer um outro.
A marcação do universo das letras pelo eu poético também se soma a essa tentativa de saída de si, pois as diversas referências a outros autores e textos indicam um desejo de abertura por meio de um possível diálogo, de uma conversa. Nesse primeiro livro, como o próprio título indica, o leitor é mais espectador daquele sujeito lírico que visa extrapolar-se e, por isso, com exceção de 2 rápidas passagens, não há referência a um você no corpo dos textos. Mas a vontade de sair de si encaminha cada vez mais o eu poético para um encontro com o outro, e é nesse sentido que se organiza a correspondência completa. No segundo livro da autora, a vontade de ir ao outro aumenta, e o sujeito lírico abandona a semelhança formal com o diário e adota o gênero carta, texto que já de início conhece seu destinatário. Começa nessa obra, então, as menções a um você, marcação que ainda não nos faz sentir tanto que se trata de um chamado àquele que lê o texto, nós leitores. Talvez porque agora o remetente, ainda que se pareça muito com a voz do sujeito poético do livro anterior, tão próximo de Ana Cristina, se chame Júlia. O gênero carta é utilizado, então, como uma tentativa de resolver a questão de para quem se escreve. Mas é por meio de tal livro que fica mais evidente a dificuldade desse eu lírico de transmitir pelo texto linear, fiel aos acontecimentos supostamente reais, alguma verdade afetiva, alguma aproximação mais real entre quem escreve e quem lê, objetivo motor da escrita desse eu. Por isso, a necessidade de sobressaltos na escrita. Aqui destaco que, ainda que seja difícil pela escrita o contato, ela é a possibilidade mais valorizada pela poeta, que sempre assegura nos seus textos o lugar da literatura. O texto literário, como revelam os poemas, é, para o eu poético, mais emocionante que outras materialidades, como a voz ao telefone ou mesmo um corpo tocando outro corpo. Nesse sentido, sublinha-se que a comunhão desejada é sempre afirmada pelo texto. Tal dificuldade chega aos limites em Luvas de Pelica, livro em que o sujeito lírico está obcecado por uma resposta, tentando ao máximo retomar um contato. À medida que o eu poético busca sair de si, ele se vê diante de um questionamento sobre o outro e deseja esse outro, sendo essa busca por um contato, pela criação de um encontro pelo texto, a força de sua escrita. Na busca por um outro, o sujeito lírico questiona-se sobre como estabelecer uma relação, e entende que a melhor aproximação, mesmo consciente de que há sempre algo que falta, por excesso ou escassez, é por meio de uma escrita sobressaltada, repleta de truncagens. Em Luvas de Pelica é essa busca por contato, ao mesmo tempo em que é manifesta a dificuldade de se transmitir ou mesmo de criar no leitor o entendimento de que a construção por um espaço de comunhão importa. Já em A Teus Pés, o sujeito lírico não se assemelha mais tão diretamente a Ana Cristina, e os poemas inéditos se comunicam mais pela referência constante a um você. Nesses textos, há uma consciência maior de que a construção de um espaço de mobilização pode se dar sem a necessidade da marcação de um eu pessoal, tão subjetivo. Assim como parece haver uma tomada de consciência por parte da poeta quanto à via de mão única que é esse desejo expresso no texto pelo outro, no sentido de que, após diversas tentativas formais de criar uma possibilidade de contato, cabe somente ao leitor fazer a sua parte para que a comunhão proposta se realize. Nesse sentido, é interessante notar que na organização de A Teus Pés, os poemas mais novos antecedem os outros 3 livros, que estão, depois do mais recente, organizados em ordem cronológica, de Cenas de Abril a Luvas de Pelica. Tal composição parece se dar também para que o texto epílogo, que presente em Luvas de Pelica, continue figurando como o último texto, arredondando o livro e permitindo que a sua última imagem, a do sujeito que, escondendo as lágrimas, sai de cena e abandona o público com todas aquelas imagens e textos, possa ressoar ainda mais e surgir um movimento, do título e do último livro A Teus Pés ao que fica nas mãos do público, do leitor. Por tudo isso, considera-se então que há um percurso em A Teus Pés, guiado pela mesma dúvida, escrever para quem, mas com soluções formais diferentes, o uso de construções comuns ao diário, as cartas, a marcação e desmarcação do sujeito lírico, as referências autobiográficas, o chamado cada vez mais constante ao leitor, na tentativa de uma resposta. Pela análise do livro, de todas as partes que compõem a obra, percebe-se o desejo de contato, o que vai na contramão do que costuma ser reforçado pela crítica quando esta se vale somente de teorias pós-estruturalistas em seus trabalhos sobre a poeta. As análises feitas aos textos de Ana Cristina com base em tais proposições acabam por se somar hoje ao mercado, e a poeta torna-se cada vez mais marcada pela sua individualidade. No entanto, o que a análise do livro A Teus Pés parece indicar é que há nele um total endereçamento ao outro, que é possível a partir de uma vontade, que se realiza na materialidade do texto, de não se tornar o assunto, o tema daqueles poemas e prosas. Obrigada.
Então, vamos passar já a palavra para o Vanderlei, que vai falar então da Eurídice Fontela. Boa tarde a todos. Eu agradeço a presença da plateia que está me surpreendendo por ser um dia de poesia. Geralmente não tem muito interesse. Então, estou satisfeito que esteja junto também com a Mariana, uma colega minha, e a professora Viviana compondo a mesa. A minha comunicação tem, como a professora Viviana disse, se chama A Cisma do Sublime em Eurídice Fontela. Eu vou utilizar os slides para vocês acompanharem leitura de poemas, tá? Para não ficar só uma coisa falada. Antes de começar a leitura dos poemas e um pouco da minha análise, eu vou falar sobre a Eurídice Fontela. A poeta brasileira contemporânea, tida pela academia como uma das poetas mais importantes da poesia contemporânea, foi também aluna do curso de filosofia aqui da USP. Ela teve seus livros publicados entre 69 e 96, falecendo em 98. São 5 livros de inéditos que compõem a sua obra poética. São eles Transposição, Elianto, Alba, Rosácea e Teia. Além desses 5 livros, há 3 coletâneas. São elas Trevo, Poesia Reunida e Poesia Completa, sendo que as 2 últimas foram publicadas postumamente. Apesar de a gente estar quase 50 anos na publicação do primeiro livro da Eurídice, que foi em 69, não me parece haver uma espécie de justiça quanto à sua fortuna crítica, visto que grande parte demonstra interesse pelo caráter inicialmente sublime da sua obra. A minha pesquisa de mestrado, que se chama A Poética Errante de Eurídice Fontela, se interessa pelos 2 últimos livros da Eurídice, o Rosácea e Teia. Escolhi esses livros para estudar por 2 motivos. Em primeiro lugar, como eu já disse, a escassez de estudos que privilegiem essas 2 obras. Normalmente há muito interesse pelas obras de estreia, como Transposição, ou estudos mais genéricos, que contemplem a obra inteira, né? O outro motivo que eu escolhi esses 2 títulos seria o fato de que há uma espécie de inflexão, uma mudança a partir de Rosácea. Qual seria essa mudança? Parece haver a presença de um peso, uma força que puxa os poemas mais para o solo, mais próximo para o real concreto. Só queria fazer um comentário quando eu uso aqui o termo concreto, não se refere ao concretismo, e sim à oposição ao tema abstrato. Feito isso, eu espero demonstrar na apresentação aqui hoje que a poesia da Eurídice se torna então mais concreta e mais autocrítica, porque ela começa a reavaliar sua produção poética. Ela começa também a abdicar dos voos altos, preferindo uma poética mais errante. Então, hoje eu vou falar sobre 3 poemas apenas, que são parte de análise de um capítulo da minha pesquisa. Só retomando a parte da revisão autocrítica que eu vejo nessa poética final da Eurídice, alguns críticos tendem a ou elogiar essa afeição mais sublime, mas também tem uma outra vertente que critica essa afeição mais elevada. Eu vou só citar um trecho de um texto publicado pelo Vinícius Dantas em A Nova Poesia Brasileira, no qual ele diz que Eurídice celebra, abre aspas, um conceito de poema sublime, amaneirado, elegantemente afastado de qualquer marca delegadora do real ou da subjetividade. Poema que ministra homeopaticamente gotas de plenitude. No título da comunicação aqui de hoje, eu falo de A Cisma do Sublime. O que eu quero dizer com isso é que Eurídice parece, nas suas obras mais finais, trabalhar com uma espécie de resposta a esse tal hermetismo em que ela foi enquadrada. Além disso,
Assim sendo, a nossa discussão de hoje vai, como eu disse, falar de 3 poemas. São eles Errância e Coruja, que foram publicados em Rosácea, em 86, e Axiomas, do livro Teia, de 96. Espero demonstrar hoje, que fique claro, que há nesses poemas, de várias formas, essa resposta contra o sublime, variando entre uma dicção mais irônica, a transmissão de um conceito através da imagem, ou ainda pelo uso de uma linguagem mais comunicativa. A gente vê que, de uma maneira mais convicta, essas obras da Eurídice fogem do sublime pela uma falta de interesse de produzir uma poética de voos altos. Uma das formas que ela emprega isso é incluindo frases clichês em seus poemas, né? E uma vez que elas são incorporadas ao verso oridiano, me parece haver uma espécie de transformação de termos desses lugares comuns. Então, Caio, você pode passar, por favor? O poema se chama Errância, ele é um pouco longo para caber só em um slide, então ele está em 3 partes aí. Eu vou ler com vocês para a gente possa, primeiramente, ver a parte da remontagem semântica dos ditos populares. Tá? Errância. Só porque erro, encontro o que não se procura. Só porque erro, invento o labirinto. A busca, a coisa, a causa da procura. Só porque erro, acerto, me construo. Margem de erro, margem de liberdade. Então, em primeiro lugar, a gente vê que esse poema traz traz 3 máximas populares, que seriam elas: quem procura acha, está embutido no poema essa ideia, que tal como um labirinto promete uma recompensa em seu fim. De maneira semelhante, tem também a outra frase, que seria errar é humano. Da mesma forma, a proposição o fim justifica os meios. Penso que, embora tais lugares comuns estejam no horizonte do poema, que há uma transformação dos sinais quando eles são incorporados ao verso oridiano. Desse jeito, penso que o sujeito poético ele passa a valorizar o aprendizado a partir das próprias falhas, dos próprios erros, que seria algo de chave positiva, pois faz parte da condição humana essa propensão ao erro. Partindo, nesse mesmo poema, eu quero comentar outros aspectos. Quanto ao uso dos verbos em primeira pessoa, são eles erro, encontro, invento, acerto e construo. Me parece que esses verbos em primeira pessoa do singular demonstram interesse em buscar uma identidade própria. Penso também que isso se dá pelo desejo de autonomia do sujeito através do erro, né? do tal questionável erro, né? Não pelo acerto. Assim, parece não haver um interesse em produzir uma poética elevada aos moldes do que se vê talvez nos 3 primeiros livros. Esses verbos que eu destaquei também indicam uma espécie de sucessão gradativa das ações, que vão do erro e terminam em acerto e construo, das quais o caos e a ordem são extremos de um mesmo processo. Um aspecto que é muito comentado em análise da Eurídice é a sua capacidade de compor versos em que a lucidez ela é muito presente. Então, a aguda consciência, ela atravessa esse poema e amplia também o campo semântico do termo errância, pois evidencia a autonomia do sujeito que caminha em rumo ao real concreto. Ainda do termo erro, das 4 ocorrências que se tem, as 3 primeiras são flexões do verbo errar, tendo por sinônimo a ação de vaguear. O trocadilho se configura como uma recusa à poesia sublimada, herança da tradição lírica romântica.
penso que a gente pode reconhecer em Rancia uma voz poética que se quer reconhecida pela sua personalidade andarilha. Da mesma forma, podemos dizer que a presença de uma poesia mais pé no chão, tal como afirma Davi Arrigucci Jr. em uma entrevista sobre a poesia de Eurídice. Ele afirma que, abre aspas, nos seus versos constrói-se a ideia de que o real é um peso e não um trampolim para a transcendência, o que torna o problema concreto e dá muita força para a sua lírica. Fecha aspas. Passando para o próximo poema, chamado Coruja, a gente vai ver de maneira ilustre como a desconfiança pela transcendência está impregnada nos seus versos. Coruja. Vou onde ninguém mais, vivo em luz mínima. Ouço o mínimo arfar, farejo o sangue e capturo a presa em pleno escuro. A gente vê nesse poema que há um certo comedimento das palavras, que é uma tendência que se acentua nessa fase mais tardia da obra euridiana. Essa economia pode ser lida como uma busca pelo primordial, e ela se torna legítima na medida que insere lacunas no texto, e tal como afirma o crítico Augusto Massi, nos obriga a ouvir o silêncio. Vale também atentar que as figuras de linguagem sonora são importantes, tal como a assonância e a literação. Por exemplo, as vogais O e U são acomodadas umas próximas das outras de maneira a provocar uma sensação de flutuação, como a gente pode ver nos trechos vou, onde e ouço o. Nos 3 versos da segunda estrofe, o uso da consoante P, presente em sílabas tônicas, está associado sempre a outras consoantes, como o T, o R e o L, provocando uma sonoridade, uma espécie de ruptura, um ataque brusco da ave, da coruja, contra a sua presa. A gente vê em capturo a presa em pleno escuro. Também queria destacar que os versos que abrem e fecham o poema constroem uma moldura temático-estrutural que é bem pautada pela escuridão, tal como os trechos luz mínima e pleno escuro, criando uma espécie de cerco, propício ao ardil da coruja. Nesse sentido, acho que é importante a gente notar o uso insistente dos qualificativos que pertencem ao plano da concisão, pois a luz e a respiração, em estado mínimo, caracterizam ao mesmo tempo o espaço e a ação do animal, que dá o nome ao poema, enfatizando a máxima atenção dispensada em meio à escuridão. Os travessões também são importantes porque exigem uma suspensão de leitura, da mesma forma que o distanciamento da disposição gráfica dos versos no branco da folha propõe. Outro aspecto que eu queria comentar é que boa parte dos verbos está relacionada a elementos sensoriais. Por exemplo, a audição pelo verbo ouço, o olfato com farejo e tato e capturo. Um outro sentido é contemplado no poema, porém não com verbos. Seria pelos termos luz e escuro, no caso, no sentido da visão. É interessante notar que esses 2 termos, luz e escuro, não são ligados ao ato de enxergar, pois tal como a coruja, que possui uma visão debilitada, o sujeito poético lança mão do aguçamento dos demais sentidos para se orientar. Vou passar agora para o próximo poema, que é o Axiomas, que está incluso no livro Teia. Me parece haver em Teia, assim como nos demais poemas de Rosácea, uma mudança de dicção em que se nega ou há uma cisma do sublime. Talvez a cisma, eu repita, é um termo mais apropriado. Nesse poema, Axiomas, a gente vai perceber que tem uma dicção, uma fala bem mais direta e assertiva.
Axiomas. Sempre é melhor saber que não saber. Sempre é melhor sofrer que não sofrer. Sempre é melhor desfazer que tecer. Embora o poema que a gente acabou de ler tenha uma regularidade na sua construção, quanto às estrofes, já que cada uma tem 3 versos, acho importante apontar que a disposição gráfica dos versos aponta para uma quebra a partir do 3º verso. Há um certo recuo a partir do 3º verso. Tal arranjo é significativo, pois indica a disposição de um sujeito em seguir em frente, não permanecer estagnado. A gente observa também que os versos de axioma elaboram de maneira um tanto austera uma espécie de didatismo que contesta verdades absolutas. O poema propõe uma formulação conceitual, que de certa forma descortina o sujeito que persiste na busca da concretude do real. O sujeito, um eu implícito, partilha da lição com um tu, os leitores. Tal aprendizado é claramente um convite à lucidez, uma tomada de consciência, não sei, a fim de desconfiar ou destruir certas epistemologias, certas verdades. Há nisto um gesto de autoridade, uma vez que o sujeito passa a desconstruir os axiomas em vez de meramente reproduzi-los. O crítico Eduino José de Macedo Orione diz a esse respeito que cada estrofe constitui, na verdade, um anti-axioma, na medida em que parte da prerrogativa de que são opiniões e que exaltam o questionamento crítico em face da realidade dada. Para talvez amarrar a análise desses 3 poemas, queria dizer que quanto ao recorrente elogio endereçado à capacidade que Eurípides teve de produzir uma poética depurada, talvez seja importante fazer uma distinção quanto à múltipla interpretação que esse termo depurado possa ter. Grande parte das leituras críticas tendem a enxergar apenas a feição decantada dos seus signos, o que permitiu que seus poemas fossem vistos e elevados ao patamar de sublime. Creio que não só de questões metafísicas a sua poética foi feita. Como eu tentei demonstrar, há uma aguda necessidade de voltar as suas costas ao transcendental. O tal vínculo entre lírica e sociedade, na poética da Eurípides Fontella, não é algo, então, que a gente possa defender ou rejeitar de modo absoluto. Ele se apresenta, talvez, como um esforço de buscar o real através da antinomia entre abstrato e concreto. Só queria recordar um comentário que Antônio Cândido fez em seu prefácio ao livro Alba, da Eurípides. Ele diz que há na poesia dela a natureza dupla e perturbadora. Ele ainda diz, abre aspas, Eurípides Fontella progride de livro para livro, com uma firmeza que eu chamaria triunfal, se não fosse tecida de dúvidas, tacteios, discussão implícita no subsolo dos poemas, muitos dos quais não são apenas construção de poesia, mas também um questionamento do fazer poético. Como a gente viu, ou espero ter demonstrado nos poemas que escolhi, de maneiras diferentes, há uma tentativa de fugir do metafísico. A gente pode dizer que, por exemplo, Axiomas, o último poema que lemos, isso se dá de uma maneira mais transparente, enquanto que em Coruja há uma maior preocupação com a imagem poética, por assim dizer. De qualquer forma, essa mudança, essa inflexão na obra da Eurípides, representa a fala de um sujeito frente ao impasse, questão que alude ao seu tempo histórico, mais do que mera questão esteticamente literária. Embora os fios que conectem a sua poética com a realidade estejam apagados, nota-se uma atenção ao real. Em tempo, trata-se não apenas de uma mudança de percurso na sua obra, mas também de uma opção feita de modo lúcido por Eurípides Fontella,
isso que acentua em sua poética o interesse pelo dado sensível, tendência que apareceria de modo furtivo, meio que encoberto por nuvens, nas obras anteriores. Nos parece, então, forçado afirmar que a poética da Eurídice busca uma transposição em chaves abstratas, visto que é de fato uma busca pelo real. A sua poesia, então, apresenta a agressividade do chão histórico, nos permitindo ver o quão doloroso é estar ciente das fraturas, dos limites e dos seus impasses. Obrigado. Bom, espero que vocês tenham tido o mesmo prazer que eu em ouvir esses dois trabalhos, não é? Eu preparei alguns comentários, farei algumas perguntas e depois abro para vocês. Meus comentários são mais para vocês mesmos irem também aquecendo os vossos, né? Começando pelo trabalho da Mariana sobre a Ana Cristina César. Bom, em primeiro lugar, queria elogiar no trabalho dela esse refinamento progressivo que parece haver nas leituras que vão se sedimentando, não é? Quer dizer, esse tema do interlocutor na Ana Cristina César é um tema que é muito caro para vários leitores dela, né? Eu também me interesso bastante por esse tema, mas eu penso que ela dá um passo adiante à medida em que ela vai olhando cada trabalho, cada livrinho da Ana Cristina César e observando nuances de transformação, de aprimoramento, como é que isso vai se desenvolvendo, vai se desenrolando progressivamente na obra, não é? Mas me interessou o seguinte, Mariana, quando você diz que existem, digamos, escolas diferentes de leitura da Ana Cristina César, eu concordo. Eu também me deparo com essa, digamos, com essa dicotomia de leituras. A gente, na USP, normalmente está acostumado a fazer leituras em que se encarece muito a relação entre a parte e o todo, não é? Seja através de estudos mais ligados à hermenêutica, ou seja, mais ligados à estilística, ou seja, mais ligados ao marxismo, ao materialismo, sendo formas, abordagens de leitura diferentes. No entanto, todas elas têm essa preocupação em relação ao texto, não é? Então, para mim, na verdade, foi muito surpreendente, estranho, quando eu conheci essa outra vertente de leitura da Ana Cristina César, que encarecia justamente, digamos, a indeterminação, a indecidibilidade, os deslocamentos constantes, as elipses, e que procurava mostrar, então, um aspecto quase que oposto a esse, que era a impossibilidade, não é, de se atingir algum sentido mais determinado, não é? Mas, com o tempo, eu comecei a perceber que era necessário conversar e que talvez fosse importante observar esses dois movimentos dentro da escrita da Ana Cristina César, porque quando a gente lê os escritos, por exemplo, críticos dela, a gente vê, por exemplo, tem um escrito em que ela briga com o Luiz Costa Lima, né, que você conhece, e com os professores lá da PUC do Rio de Janeiro, que ela diz, todos têm a mesma postura de leitura e tal. Era o começo, digamos, estávamos entre o estruturalismo e o pós-estruturalismo naquele momento, e ela diz, puxa, eu nunca li o Antônio Cândido no meu curso de graduação, ela fica brava com isso e tal. Mas aí, então esse é um aspecto da Ana Cristina. Ela veio para São Paulo, fez o grupo de estudos lá com o Cacaso, com a Heloísa, leu Walter Benjamin, leu Antônio Cândido e tal. Bom, enfim, é um lado dela. Aí o outro lado que a gente vê é o quão detidamente ela leu, por exemplo, Deleuze, né, a lógica do sentido, em francês, o Foucault, o Barthes, não é? E como é que essas questões entram na escrita dela, né? E aí, então, eu acho, por exemplo, que você não nomeia quem são esses
críticos supostos que elogiam apenas o fragmentário, a escrita louca, mas eu sei, mas também, já que você não nomeou, também não vou nomear, mas enfim, mas eu acho que eu aprendi bastante também, pensando nessa tensão que a escrita dela provoca, né, entre o desejo do sentido que se pode, digamos, completar. Eu acho que a gente não deve abandonar mesmo a relação entre a parte toda na leitura da poesia, mas também imaginar que essas elipses e esses cortes também significam algo que também não se deveria deixar de lado. Mas isso tem tudo a ver com o seu problema central, que é a questão do interlocutor, né, que de fato é essencial porque justamente ela estava naquele momento, a gente vê também pelos outros escritos dela, lutando contra qualquer hierarquia autoral, não é? Quer dizer, há uma postura de democracia radical do escritor, que não deve ser nem sequer dono da sua escrita, não é? E que deve, então, buscar uma arte que não seja inteiramente representacional, mas que tenha algo de... E aí vem uma palavra muito cara às artes plásticas na época, que é algo de vivencial, em que o leitor ou o espectador possa entrar, interagir e completar um pouco a conversa, não é? Com aquela obra. Então, tentar fazer uma obra mais horizontal, né? E isso aparece logo, por exemplo, quando ela é aluna de graduação, daqueles famosos textos gatográficos, não é? Em que ela quer ser o gato. Então, ela se propõe a elidir aquela distância entre sujeito e objeto, não é? Enfim, que tem a ver com os artistas plásticos da época, Lígia Pape, Lígia Clark, Oiticica, né? Que é colocar o corpo dentro da própria obra, não é? Está implicado na própria... Isso tem a ver com as teorias naquele momento pós-estruturalistas também, né? Então, eu penso que essa tensão entre o desejo do sentido e o desejo de abertura para que o sentido seja completado pela participação do leitor, que é a sua questão, né? Então, ela tem a ver com essas duas coisas, né? Tanto com esse texto que não se perfaz inteiramente, né? A não ser com a participação, e com essa mudança, digamos assim, do estatuto das artes, as experimentações que estavam sendo feitas naquele momento, e com enfim, talvez você precise dialogar, afinal, né, com essas leituras, porque está na própria construção do texto essas questões, né? Enfim, isso, digamos, o comentário que eu queria fazer é meio um desafio para vocês, né? E em relação a Eurídice Fontella, com quem eu tenho menos intimidade do que você, certamente, o seu trabalho, ele me fez pensar o seguinte, que você tem toda a razão, me parece mesmo, quer dizer, eu reli ali a obra para te acompanhar, me pareceu mesmo que o livro como Rosácea entravam aspectos até memorialísticos, né? Tem um poema em que ela se refere então, à família dela, a lembranças de infância, coisa que antes parecia nunca acontecer, não é? Existem alguns poemas adiante na obra que você certamente vai estudar, que são mais coloquiais, né? Irônicos, com brincadeiras e tudo. Mas, então, eu achei que você tem muita razão, mas, ao mesmo tempo, justamente nessa releitura, eu comecei a achar poemas, desde do primeiro livro, em que também apareciam, né, esses aspectos mais concretos, né? Eu achei tão engraçado, até anotei ludismo, tato, quadros, fala, rosa, em transposição, e depois em Elianto, São Sebastião, Gigantomaquia, em que aparece o sangue, o escuro, enfim, imagens diferentes daquelas elevadas, que são aquelas que, digamos, seriam mais,
que você chamou de sublimes. Nem todas são sublimes, algumas são elevadas, né? Apenas, digamos assim, né? Porque acho que sublime e elevado são coisas diferentes, mas também tem imagens do sublime. E aí, por outro lado, é isso que me encafifou mais, também me pareceu, e é isso que eu te pergunto, né? Que até o final da obra dela, esses poemas que você chamou de sublimes continuam ocorrendo, poemas em que ela busca a depuração, né, em que todas as imagens são, digamos, de pássaros e anjos, etc. Né? Também me pareceu que nesses poemas que você escolheu, Errância, Coruja e Axiomas, né, a forma de construção muito ritmada, paralelística, comedida, não é? Simétrica, não é? E pareceu também que os 3 poemas eles eram poéticas, sem dúvida, né? Elas continuavam naquele, digamos, naquele tom da depuração, só que o que elas tinham de especial é que elas terminam com alguma coisa que é um pouquinho, não sei se irônica, não é? O que contraria, sutilmente, o que vinha vindo antes, né? Até me pareceu, de toda maneira, que o Coruja era o mais próximo daquilo que você buscava, né? Todos os sentidos, audição, olfato e ver. Porque os outros 2 são muito proverbiais, né? Muito gnômicos, assim, sapienciais. E esse sujeito que aparece não me pareceu nem um pouco confessional, subjetivo, mesmo sendo em primeira pessoa. Então, a minha pergunta para você é que, sim, eu concordo, você tem razão, há uma sutil mudança nas imagens, aparece mais um humor, por exemplo, naquela sessão lúdicos, né, da Rosace, mas me parece que até o final ela não abandona o repertório anterior e que desde o começo já há sinais, potencialmente, disso que você percebeu. Me chamou também bastante a atenção esses poemas noturnos, que ela chama de noturnos, né, em teia, todos os animais, galo, gatos, flores negras, abismos, né? Então tem alguns poemas em que ela vai, digamos, para os ínferos, né? Com Coruja também, apesar de toda a lucidez, né? Coisa do escuro. Então, enfim, fiquei com uma impressão assim, de uma dinâmica entre o claro, o escuro, o celestial e o, não sei se chama de terrestre, um terrestre muito depurado. Ele percorre a obra toda, com momentos de concentração maior ou menor de uma coisa ou de outra, né? Enfim, fiquei com essa impressão que depois eu queria que você, se quiser, comentasse, né? Temos aqui alguns leitores, como está aqui o Augusto e tal, enfim, que talvez possa também acrescentar alguma coisa nesse sentido, né? Não sei se quer dizer algo. Muito obrigada pelos comentários. Eu concordo que é uma preocupação o meu texto não ficar com um tom acusatório, assim, ou dizer que tal abordagem não está dando conta, e ficar, enfim, só apontando possíveis erros, algo nesse sentido, assim. Então, eu procuro no trabalho fazer essa conversa, porque, de fato, o texto da Ana Cristina, tanto a obra poética quanto o trabalho crítico, né, ela considera esses autores como Barthes, Deleuze, Derrida, Foucault, está ecoando, porque, como você disse, o período era esse, assim, né? Mas o que eu busco apontar, não apontar nesse sentido, assim, mas trazer para mais perto, trazer para a discussão, é como essas ideias hoje, elas desembocaram em algumas outras coisas, né? Então, e daí por isso eu comentei o texto do David Harvey, o Jameson, autores que problematizam como desculpa, como essas ideias elas acabaram desembocando no pós-modernismo e todos os problemas que isso traz no texto.
Então é um pouco isso, trazer esse problema dessas teorias hoje, assim, porque de fato no contexto da produção, quando a Ana Cristina estava escrevendo, elas de fato eram radicais e absolutamente necessárias, assim. Não que hoje não seja, mas hoje elas apresentam alguns problemas, né, nesse sentido. Então, essa questão que você apontou de haver já nas obras anteriores um caráter talvez embrionário dessa presença mais biográfica, mais pessoal, menos sublime ou abstrata, eu já tinha percebido isso até mesmo quando eu estava fazendo a minha iniciação científica, e foi um grande problema meu de qual maneira eu iria abordar a análise. Eu estava muito em dúvida se eu iria partir para uma análise que contemplasse a obra inteira, mas eu vi que era ambicioso demais, não teria fôlego para tanto a iniciação, ou se eu partiria de fato para um livro específico, que foi o que eu optei na iniciação, eu estudei rosácea. E já partindo para o mestrado, resolvi escolher os 2 últimos livros, de fato, por eles serem menos estudados sozinhos. Há vários estudos em que transposição é eleito como um livro de referência. Há alguns outros que partem de transposição para ver como as tramas já estavam ali e as sementes estavam ali plantadas e que depois iriam reaparecer de maneiras diversas ou não nas obras seguintes, mas de uma forma ou outra a teia nunca entrava. Então foi uma opção minha. Eu sei que não é uma divisão, uma cisão, uma divisão muito contundente entre os 3 primeiros e os 2 últimos, mas eu optei os 2 últimos para que eu vejo que lá a Euridice em entrevista dizia que ela era consciência, mudança, ela queria não mais ser classificada como sublime, como hermética, como, enfim, parnasiana, enfim, qualquer outra coisa. Mas, então foi uma escolha minha de pegar os 2 últimos livros para que eles tivessem um pouco de estudos pontuais. Mas eu reconheço isso nos livros anteriores. Bom, caríssimos, agora vamos interagir, interlocutor. Vocês querem fazer algum comentário, pergunta, esses jovens aqui? Assim. Bom, então, o silêncio, olha, o silêncio é tudo recolhido. Então, gente, então é isso aí. Então, vamos terminar e agradecer e esperar que esses trabalhos se completem, tais como eles prometem, trabalhos de muito peso, que vão certamente contribuir no conhecimento dessas 2 poetas. Muito obrigada a vocês que vieram aqui e aos